Não banalize a importância que o seu sorriso e que a odontologia tem na sua vida, porque ela influencia a sua saúde geral, mental, corporal, sua autoestima, e a estética vem sempre de brinde quando a gente trabalha o principal, que é a saúde. Então, a Granfiore Integrativa, ela trabalha nisso, a gente é saúde com estética, rejuvenescer de dentro para fora. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você e a minha convidada de hoje, gente, é uma cirurgiã dentista com abordagem integrativa. Eu nunca tinha visto uma dentista falando sobre esse assunto, e é um assunto que eu tenho buscado muito e tenho procurado conhecer mais sobre essa área do integrativo. É a pessoa que conhece o paciente como um todo, ele não olha só para o problema, mas ele vai atrás da causa. Então, gente, presta atenção que esse episódio vai estar imperdível. Mas antes de mais nada, curte, compartilha, comenta, se inscreve e coloca aí os seus comentários para a gente saber o que você quer que nós entreguemos para você. Então, seja muito bem-vinda, doutora Obrigada. Débora Casagrande. Obrigada, Viviane. Um prazer estar aqui com você, com vocês. Que nós possamos realmente compartilhar aquilo que a gente carrega durante muitos anos. E é um privilégio poder abrir ainda mais para o seu público também tudo que a gente pode ajudar. Em tudo que a gente pode compartilhar de forma a trazer conscientização, a promover mudança de comportamento que muitas vezes não aconteciam antes por falta de conhecimento. E são coisas simples, detalhes pequenininhos que fazem uma diferença enorme. Coisas que às vezes nós deveríamos ter aprendido lá na escola, no fundamental, já começado lá no jardim, eu falo, e não foi passado para nós por diversos motivos, né? Mas como você falou, a visão que a gente carrega da odontologia há quase 25 anos é de uma odontologia integrativa, e eu vou te falar um motivo assim. Por que disso? Como assim um dente, né, você vai pensar em dentista, você vai pensar só em dente. E as pessoas geralmente pensam em dente como se fosse um objetinho, só que não é um objetinho, né. Esperando a fadinha do dente vir buscar, né? É, essas coisas assim. E na verdade, olha, cada dente é um órgão. Se eu começar a olhar o dente como cada dente sendo um órgão, eu já posso pensar que ele tem um motivo e um comportamento diferenciado no organismo, diferente do que a gente pensa, né, que é só algo estético, ou então só algo para mastigar, e se não mastigou tá tudo bem, troca, põe uma prótese. Não é assim. Antigamente, você fazia a faculdade de medicina para depois você se especializar na odontologia. Eu tive uma professora de anatomia que ela era médica, especialista em odontologia. E o que aconteceu com esse rompimento? Houve o rompimento porque era uma quantidade muito grande de assuntos que foram surgindo, né, de estudos, então não era possível entender o todo do complexo crânio-facial e do corporal num curso só. Então segmentou. Nesse momento que segmentou, aconteceu um rompimento que não foi benéfico para toda a sociedade. Por quê? Porque aí desconectou. As pessoas começaram a estudar, mas não integravam mais o sistema. E quando a gente entende que tudo que eu como, tudo que eu faço na boca é a porta de entrada para todo o meu corpo e que ele está relacionado diretamente com a minha área cerebral, neurológica e coluna vertebral, eu estou com o sistema principal do meu corpo. Eu estou com a minha parte neurológica, com a minha parte motora, toda conectada pelos meus dentes, como eles encaixam. Uau! Então, quando a gente pensa em odontologia integrativa, a gente tem que dividir em duas visões. A primeira visão é a visão bacteriana. Como que bactéria bucal influencia o sistema corporal. E a outra visão é como que a parte biomecânica da oclusão tem relação direta com a sua postura e o seu comportamento de movimentação fisiológica corporal. Uau! Só para ficar assim claro, né, porque às vezes até para as pessoas fica difícil da gente entender. Estava até conversando com meu irmão, ele falou: "Débora, tem que ter um jeito mais lúdico para a gente poder explicar isso para o pessoal, porque senão o pessoal não vai entender direito o que é. Então eu vou tentando aqui, você vai me interrompendo aí também para ir perguntando o que você achar. Débora, não estou entendendo isso, me explica melhor. Vamos pensar assim, olha, primeiro vamos falar da parte mecânica, tá? Para depois a gente entrar na parte biológica e tudo mais. E a gente pode, aí depois eu vou segmentar como que a gente correlaciona isso na clínica.
Como que a gente envolve a parte médica, a parte estética, a parte de saúde, total do paciente, né, dessa forma integrativa. Em primeiro lugar, quando eu penso na parte mecânica, eu tenho que pensar que os encaixes dos meus dentes têm relação direta com a minha articulação, que é a ATM, que aliás, né, quantas pessoas com problemas que chamam DTM, que é distúrbio temporomandibular, e quando você tem esse distúrbio, significa que eu estou recebendo uma sobrecarga de força por mau posicionamento dentário que vem para essa região. Só que como é um órgão, ou seja, vários órgãos nesse caso, eles mandam também uma mensagem neurológica. Então, quando você tem um apertamento dentário devido a N motivos, vamos falar os principais: ansiedade, preocupação, o próprio mau posicionamento dentário, ele decodifica no cérebro: "Olha, tem um negócio lá que não tá funcionando direito". Então já irrita o cérebro assim: "Olha, vai lá, dá um jeito naquele Gasta negócio". energia desnecessária. Já fadiga. E aí o cérebro, como válvula de escape, ele faz assim: "Aperta". Então ele já manda um apertamento dentário para você fazer. E o outro motivo, de apertamento dentário tem relação direta com algum aspecto fisiológico e o mais comum é a respiração. Hum. Por quê? Porque a respiração, a gente vê tantos pacientes, às vezes, com um leve desvio de septo ou uma hipertrofia de cornetos nasais ou alguma alteração anatômica variada ou uma alergia, que hoje no Brasil, vamos falar do Brasil, mas assim, no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, é visto como uma doença que não é um problema. Ou seja, a gente funga um pouquinho e tá tudo bem, a É gente não comum, é né, comum e mas não é não é normal, né. não é normal. Então, assim, não incomoda tanto e não dói, então passa desapercebido. Só que quando passa desapercebido, vamos pensar no sono. Só de eu não co de eu respirar mal, eu vou dormir mal. Mas eu durmo a noite toda, Débora. Mexe na cama? Ai, mexo. Amanhece com a boca meio seca? Ah, sim. Sente necessidade de tomar água? Ah, sim. Ah, eu ronco? Ou seja, alguma dessas coisas, tá? Se eu faço isso, eu não chego no sono profundo. Se eu não chego no sono profundo, eu já desencadeio alterações hormonais e já gero uma fadiga nesse corpo inconsciente. Com essa fadiga inconsciente, adivinha o que vai acontecer? Vai apertar os dentes. Então, independente se é só o apertamento, que a gente chama de briquismo, ou bruxismo, que é aquele que range, Uhum. todos eles vão gerar uma sobrecarga para mim que vai diretamente para minha articulação. Então, comando cerebral e sobrecarga para articulação, que vai diretamente para minha coluna cervical. Uau. Quando vai essa sobrecarga para minha coluna cervical, eu começo, com o passar do tempo, ter contrações musculares devido à fadiga. Com essas contrações musculares acontecendo, a gente inconscientemente começa a arrumar uma posição de conforto. Tipo, começa a ficar torto sem perceber. Levemente torto, às vezes nem vai ver a tortura, só que o organismo vai sentindo. E Agora, tudo que tá fora do lugar. vai desgastar, vai ter perda, vai gerar um processo de reabsorção, de processo de inflamação, etc. Imagina agora comigo. Tá dando pra entender, né? Sim, tá bem Ag claro, tá bem lúdico. Então vamos lá, imagina comigo, eu mudei a minha posição, vou mudando por dor, por incômodo. À medida que eu vou fazendo isso, eu posso ir causando deslocamentos no meu equilíbrio bilateral. Então eu começo às vezes pisar mais de um lado do que do outro. Começo às vezes forçar mais um joelho do que o outro. Começo às vezes pisar e forçar minha minha meu a sola do meu pé de um lado mais do que o outro. Com o passar dos anos, né, porque isso vai se tornando crônico. Com o passar dos anos, a pessoa apresenta uma lesão articular no joelho. Débora, mas você está falando que é só por causa do dente? Não. Só que ele aumenta, porque ele está gerando aquilo ali todo dia, toda hora. Tá, é o paciente, ele também joga muito tênis e tal. Tá, mas ele passa 24 horas jogando tênis? Não. Mas e o problema de maloclusão? Tá 24 horas com ele. Então, ele tem um papel muito importante, de peso muito grande em todas as desordens articulares, musculares que a gente vai tendo. Isso eu tô pensando só na mecânica. Então, sim, existem problemas articulares, tornozelo, joelho, fascite plantar, inflamações, artrite e artrose relacionados diretamente com mau posicionamento dentário. Meu Deus, não tinha noção disso.
E graças a Deus hoje a gente tem comprovação científica. Então assim, né, antigamente eu falava, o paciente olhava assim pra mim e falava assim: "Acho que essa mulher é doida, essa pode ser doida", mas gente, é real e se você pensar, e se você for observar realmente a mecânica, você vai falar assim: "Então, tem todo fundamento". Agora a gente tem que pensar, Viviane, o seguinte, que ao mesmo tempo que eu tenho uma mecânica dentária trazendo prejuízos para o meu corpo, a distância, ela também causa um prejuízo local. Ou seja, toda sobrecarga de força que eu vou causando na minha boca, eu causo perda óssea, retração gengival, exposição de raiz, trincamento nos dentes, quebra de restaurações. Nossa, passa a vida inteira trocando restauração, indo no dentista e sempre tem cárie. Tá só tapando o buraco ou tá reabilitando? Porque se eu não devolver as alturas faciais dos meus dentes, que projetam tudo, até para descomprimir minha articulação. Se eu não devolver os pontos de contatos exatos, a próxima vez eu vou trazer um articulador e vou trazer uma boca, viu? Fica mais Mais fácil, né? fácil. Se eu não devolver os pontos de contato dos meus dentes exatamente como necessitamos, a gente vai também, além de toda essa perda à distância, nós também teremos perdas locais. Exemplo. O organismo, ele vai responder qualquer injúria, qualquer incômodo que você tenha, com uma forma de aliviar isso para você. Então, o que que ele vai entender? Fala, o organismo ele é muito inteligente, né, ele procura fazer formas Completamente. para Para minimizar aquilo ali. Poxa, peraí. E aí ele começa a identificar coisas que são suas como coisas que estão te fazendo mal. Então ele quer eliminar. Quando tem muita sobrecarga de força dentária, ele devolve para você a força apertando ainda mais, vai virar uma bola de neve. Ele também envia células que a gente chama de osteoclásticas, são células que comem osso. Por isso que vai tendo exposição de raiz, por isso que vai tendo retração gengival, por isso que a gente vai tendo vários problemas. Aí começa a entrar no outro ponto, que é o bacteriano. Independente, vamos dizer que essa pessoa tenha um controle bacteriano bucal legal. Não tem cárie, passou a vida assim tranquila. Só que ela tem essas disfunções. Uma vez que ela tem essas disfunções de mau posicionamento dentário, ela vai ter um problema também bacteriano. Por quê? O organismo começa a reabsorver osso, começa então a criar uma loja entre a gengiva e o osso. Essa loja o paciente não consegue limpar em hum, casa. Então, ali começam a ser desenvolvidas bactérias descompensadas relacionadas com doenças do suporte dentário. Ou seja, não são bactérias que vão causar cárie, são bactérias que vão ajudar a destruir ainda mais osso e contaminar todo o sistema. nossa, é forte isso, hein, é muito sério isso. É sério e assim, agora vamos pegar, assim, eu amo estética, né, então trabalho com estética do sorriso à face. Então, apesar de estar na harmonização desde 2010, eu não abandonei a odontologia por entender o que que é a odontologia. Até porque quando a gente devolve um sorriso, a gente muda totalmente a face do paciente. Então, o que a gente vai trabalhar depois na harmonização facial, que muitas vezes é banalizada, né, ela é usada de uma forma indevida, fora do equilíbrio, na verdade, não era esse o propósito inicial. O propósito inicial da harmonização era, eu hoje em dia até troco o nome às vezes, eu falo assim: "Ó, reestruturação facial", que aí a pessoa vai entender: "Espera aí, É que na verdade, né, as pessoas fugiram do que é o foco inicial, entrou o né. mercantilismo, entrou o comércio, entrou outras coisas e às vezes essas coisas se sobrepõem à real É, e necessidade". por conta de pessoas não usarem da forma correta, né, que daí já foi para outro caminho, acaba banalizando algo que é muito Banalizando. importante, né. Exatamente, exatamente, porque assim, ela é de suma importância, eu falo que é a cereja do bolo. Só que não adianta a gente separar e esquecer, porque a beleza, ela não se mantém se não houver saúde. Então, primeira coisa, e também outra coisa, né? E não é, a gente está falando de saúde bacteriana e tudo mais. E quantos pacientes chegam, às vezes, com aquela ânsia de querer mudar, 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 e aí você já entra também que a beleza verdadeira, ela vem de dentro para fora. Exatamente. Então, o coração alegre, aformoseia o rosto.
mas um espírito abatido, Amargo, né? amargo, até os ossos se secam. Então a gente vai trabalhando isso no paciente, fazendo ele entender que existe uma necessidade de controle, sim, bacteriano, postural, para que você tenha então como trabalhar também as outras áreas e atingir o que ele precisa, porque tudo é saúde. Beleza é saúde, bom funcionamento é saúde, você se olhar bem no espelho, É, a é autoestima, autoestima, né, transforma a pessoa, né? transforma a pessoa. Quando você então está nesse quadro de desequilíbrio, né, nós falamos aqui da parte mecânica, voltando aqui agora para nossa parte bacteriana, nós estamos então agora no processo de aonde o microbioma bucal ou microbiota, está em disbiose, ou seja, ela está em desequilíbrio. Quando eu tenho um desequilíbrio então do meu microbioma bucal, eu gero problemas sérios para todo o sistema. E aí a gente pode ter, diversas áreas como temas que a gente pode aqui abordar. Então vamos falar. Bactéria, tem alguma relação com lesões musculares? Vamos pensar nos atletas, né? Não vou nem falar de uma pessoa que trabalha 24 horas no atletismo. Eu tenho o caso de um paciente que ele fazia academia mesmo para ter saúde, sem aquela, não era atividade profissional dele, tá? E ele começou a ter muitas lesões musculares. E aí, graças a Deus, o personal dele tinha essa visão também. Falou com ele assim: acho que você devia ir no dentista. Daí ele chegou na clínica. Quando eu examinei ele, eu vi que ele tinha um mau posicionamento dentário, indicado para que houvesse uma reabilitação ortodôntica e protética, enfim. Porém, eu não observei nenhum quadro de aparente descontrole bacteriano. Então, como eu não vi no raio-x, não vi nos exames de tecnologia que a gente utiliza, eu pedi uma tomografia. Falei assim: bem, ó, é o seguinte, eu sei que existe relação, então vamos pesquisar se existe alguma relação bucal. Eu quero tomografia de todos os dentes, quero analisar todas as suas raízes. Dito e feito. A gente achou uma fratura numa raiz de um segundo molar. Essa Essa fratura. fratura na raiz. Essa fratura, o que aconteceu? Ele me contou que há anos atrás ele tinha feito uma extração de um siso e o profissional utilizou cinzel, martelo, né, que é uma técnica mais antiga que Uhum. era usada. A força, provavelmente, que foi feita para extrair o siso, comprimiu tanto a raiz do segundo molar que houve uma fratura. Uau! Só que essa fratura tá ali, como, gente, como quase 100% das bactérias bucais, elas são silenciosas. Eu falo que é por isso que é o problema. Porque se doer, você fala assim, é igual diabetes. Inclusive tem uma relação direta com diabetes, né? Eh, Você sabia, Viviane, Não, que a diabetes estimula problema periodontal, descontrole bacteriano não bucal, tinha noção nenhuma disso. e que doença periodontal descompensa e estimula uma diabetes? E você sabe, você falando disso, esse meu tio que eu comentei com você nos bastidores, que teve uma inflamação Sim, no dente, que subiu para a cabeça é e diabético. é diabético. Não tem como compensar. Se o paciente, né, já entrando na parte da diabetes aqui, se o paciente ele tem uma pré-diabetes instalada, ou se ele é diabético já, é diagnosticado, se ele não fizer um controle odontológico periódico, ele vai caminhar para descontroles ainda maiores. Uau! Porque é uma via de mão dupla. Uma doença estimula a outra. Então não tem como tratar só uma, não tem como banalizar, porque se tiver uma bactéria ali predisponente, vai desencadear todo o processo. Mas daí, né, voltando pro meu paciente lá, ele fez a cirurgia, teve esse trauma, não tinha nenhuma sintomatologia por ser bactérias que não sinalizam mesmo. Aliás, em 25 anos, eu acho que se eu recebi 1 ou 2 pacientes com dor de dente na minha vida foi muito, o resto tudo e todos têm É que hoje problemas. em dia não é comum, né, as pessoas sentirem dor de dente. Antigamente era muito comum, né? Exato, porque eram cáries mais agudas e tudo mais. Gente, mas mata hoje mais do que no passado. Porque quando doía, as pessoas procuravam e acabava eliminando o foco. Agora, as cáries e as doenças são crônicas. E como são crônicas, não sinalizam com dor. E tudo que não dói não te incomoda. Então você deixa para amanhã, ou então você nunca nem sabe. Fica lá silenciosa, né? Silenciosa, a história do seu tio, por exemplo, né? Se tivesse tido, de repente, um acompanhamento com esse olhar, será que não poderia ter sido Evitado. evitado um problema maior? Né? A gente sempre põe uma interrogação, será que? Claro que é tudo multifatorial, mas a gente sempre levanta isso. E aí fizemos o seguinte, como tinha uma fratura dentária,
A opção era extrair, porque fratura radicular, não tem outra coisa para fazer, extrair, vamos fazer um implante. A partir daquilo ali, ele nunca mais teve lesão muscular nas atividades físicas dele. Olha só. Quando que eu, não sei vocês, mas imaginar que uma relação com o dente, né, com a saúde bucal. Pudesse interferir na parte muscular. O que que acontece? Existe uma enzima que tem que ficar dentro do músculo, a CK. Só que quando tem bactéria bucal no sangue, essa CK é importante para manter qualidade muscular. Quando eu tenho bactéria bucal na minha corrente sanguínea, ela remove do músculo essa enzima que cuidaria do músculo. Então agora esse músculo se torna desprotegido. Uau. Propício a. E a gente vê muito isso nos times de futebol, né? A gente mesmo lá em Volta Redonda, a clínica há mais tempo tá lá, né? Então, lá a gente fez uns trabalhos com os times de futebol de lá e a gente levantou, e a gente trabalha com câmera intrabucal que aumenta então a imagem até 60 vezes. Aliás, isso é assim, primordial, porque o paciente, quando ele vai fazer um raio-x, quando a gente vai olhar um raio-x de um paciente, para diagnosticar uma cárie no raio-x, significa que essa cárie já está instalada há muito tempo. Então, a gente precisa de uma tecnologia que enxergue antes que essa cárie seja diagnosticada num raio-x. Como isso? Utilizando alguma câmera de alta qualidade que possa ampliar a imagem e possa nos ajudar, então, a olhar alguma restauração antiga que está com micro trincas ao redor, que já onde pode acontecer proliferação bacteriana, então já é ali um motivo para a gente abordar aquele dente e reconstituir ele, seja com polibento, ou seja com troca de restauração, enfim. Isso tudo chama-se prevenção. E pode acreditar, é o melhor investimento que a gente faz. Porque é o mais barato e é o que vai te dar melhor qualidade de vida. E Apesar é isso que é o importante, né, você pensar na qualidade de qualidade de vida. vida. Viviane, olha, na mesma história é bom contar história, né, gente, porque a história, assim, marca, né, tem a história Conecta, né. conecta. Eu tive uma paciente que ela estava com uma lesão também em um dente, sem dor, mas já tinha sido Você sabe que eu diagnosticada. nunca ouvi ninguém falar que um dente tem lesão. É sério. Primeira vez na vida. Lesão, lesão. Esse conteúdo que você está entregando aqui é totalmente diferente de tudo que eu já tinha ouvido dentistas falando. Não, lesão, lesão, e é muito comum. Principalmente porque lembra a história aqui da mecânica, do apertamento dentário? Pós-pandemia, para eu não falar 100%, eu vou falar 99,9% das pessoas fazem apertamento dentário. Porque o gatilho principal foi virado ali naquela pandemia. Então, tudo que era um pouco de estresse, um pouco de estresse, um pouco de estresse, fez assim, blum, mudou o ser humano. E aí, bem, enfim, e todo o contexto, né, que a gente tem na nossa sociedade, na nossa vida pessoal, né, da pessoa, que ainda não sabe o seu propósito, que ainda não se identificou. Então, isso tudo gera uma ansiedade descompensada. E até mesmo, eu falo, hoje a gente se fala muito de propósito, né, e as pessoas estão muito confusas, o que que é propósito, né, o Não que que eu tenho que sabe. fazer, aonde que eu busco esse propósito? Não sabe quem é ela ainda, né, não tem a Não identidade tem ainda para poder, exatamente. então, conhecer um propósito. Ou seja, e isso é muito sério, isso está dentro de todas as classes sociais, dentro de PhDs, pessoas PhDs mesmo, aí, de alta performance científica e intelectual, e pessoas que às vezes não têm tanto desenvolvimento assim, então não teve tanta oportunidade de se desenvolver intelectualmente, mas independente de onde estejam, as pessoas todas sofrem com essa carência, né. Aquele espaço que só Deus pode preencher, né. Então, enfim. O que acontece é que essa minha paciente também teve uma lesão e nós preparamos ela para fazer um implante. Estava tudo preparadinho, a gente trabalha com implantes digitais e tudo, então a gente faz todo o programa primeiro digital, já instala no digital para depois vir para a boca. Então, a logística pronta. E aí ela resolveu viajar e falou assim: "Vou fazer esse implante quando eu voltar". Aí eu falei: "Tá bem". Engravidou. Ixi. Aí quando ela engravidou, eu falei: "Bem, olha, agora eu só posso te operar com a liberação da sua obstetra, em conjunto com ela, porque aí agora a gente já tem um quadro clínico um pouco diferente". Só que eu já havia falado com essa paciente dos riscos que existem de bactérias bucais na gestação. Hum. Tem mais risco, porque você fica mais. Existe uma transição porque toda bactéria que está na boca, através da corrente sanguínea, já que o dente ele é um órgão, ela vai circular por todo o corpo.
Então, aonde houver uma possibilidade de agregar essa bactéria e ali ela se fixar e promover um nicho bacteriano, ou seja, uma colônia bacteriana, ela pode se instalar e ela pode desenvolver. E quando você entra num quadro gestacional, você está diante de muitas mudanças fisiológicas no corpo da mulher. É algo novo que está sendo instalado, é uma mudança hormonal, tá tudo diferente. Tá tudo sendo formado, é uma coisa muito pura, muito limpa que está sendo gerada e bem propícia também a adversidades. Então, o que acontece? O baixo peso de bebê e parto prematuro estão relacionados em 79% dos casos com bactérias bucais. Uau! A gente fala 79, né, mas eu acho que ela pode falar assim, gente, é 80. É 80% dos casos. Isso é uma estimativa altíssima. Só que em contrapartida, se você determina e faz um controle bacteriano, que não é difícil, Viviane, é só fazer assim, olha, gente, tem alteração hormonais da mulher, então ela tem mais chance de ter gengivite, aquele sangramentozinho gengival, visível ou não visível, e por N motivos, seja por enjoo, seja por alteração gástrica, seja pela própria alteração só hormonal, isso tudo vai mudar a flora bacteriana bucal. Se essa mesma mulher mantém profilaxias, limpezas periódicas durante a gestação, ela já elimina esse quadro a 99% do Uau! risco. Então, é uma coisa A simples, importância de fazer isso, né? simples e barato. Sabe? Que é o que a gente mais quer levar pro povo, é assim, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muito simples, só que o que falta é conscientização. Saber como que eu posso agir. Enfim, voltamos para a história, né, tô igual o Thiago Rocha mesmo. Voltamos para a história. Essa paciente, no primeiro trimestre, geralmente a gente evita, mas ainda dentro do trimestre ela perdeu o bebê. Hum, Ela perdeu o bebê e você pode me perguntar assim: "Ah, Débora, poderia ser outra coisa". Aí que tá, assim, o que foi muito triste, mas por outro lado foi muito incrível a constatação. Foi levantado todo o histórico médico e todo o quadro clínico da paciente, não tinha nada, nada que pudesse indicar uma causa daquele aborto. A única coisa, a bactéria bucal que estava no dente. nossa. Ou se E isso é o possível acontecimento do aborto foi por conta por disso? conta disso, Meu Deus. por conta de você ter um desequilíbrio bacteriano. E eu falo, a gente ouve muito, né, que é muito comum a mulher abortar nos 3 primeiros meses, né. E não imagina, né, que a maioria das vezes pode estar relacionado com uma gengivite, uma coisa muito Uma coisa superficial, simples, uma né, que boba, né, e não é boba, você pode colocar em risco ali a sua vida, a vida do bebê, né, principalmente a vida do bebê nesse caso, porque está relacionado diretamente com bactéria bucal, então é a formação e todo o processo. Baixo peso de bebê também, né, porque entra para as 2 coisas, tanto o aborto, parto prematuro, como também nossa, é o baixo muito peso. sério isso. É muito sério, sim. A gente começou uma época um programa dentro de alguns hospitais lá de Volta Redonda, é que a gente não vai dando conta, né, às vezes a gente não consegue apoio, e aí a gente não consegue deixar isso tudo do jeito que a gente gostaria. Mas o que que a gente estava fazendo? Tentando levar a conscientização para essas pessoas. E É aí ter eu um acho que esse caminho projeto, né, para trazer isso para as pessoas, porque se a pessoa fizer da forma certa, quantas mortes seriam evitadas, né. quantos problemas, um baixo peso de bebê, um parto prematuro, às vezes vão trazer outras É, e até mesmo consequências consequências. para esse bebê, né, lá na a Consequências. longo prazo. Exato. Às vezes, né, teve um parto prematuro em determinada época que não houve ainda uma formação neurológica suficiente. Então, às vezes, você vai colher um fruto e um desequilíbrio, um problema sério lá na frente por uma coisa que poderia ser facilmente evitada. Então, quando a gente observa essas divisões, essas interrelações que existem entre a odontologia e o corpo, você acha que tem como eu ignorar que tenho que ter essa visão integrativa? Não tem como eu pegar e simplesmente achar que tá relacionado só dente, 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 dente. Na verdade, aqui conversando com você, você começa a entender a importância de olhar para o todo. Eu já olhava isso na área da saúde, pensando, eu já faço tratamento com uma médica integrativa Sim, e já começou a mudar minha visão com relação a isso, porque antes você focava só na dor, né? Ah, é tal problema, vai em tal médico. Não, a gente tem que olhar como a um todo, mas causa. nessa parte da odontologia eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso dessa forma que você está falando. Sim.
E aí a gente vai pensar, se você me perguntar assim: "Débora, a pessoa tá querendo emagrecer, não tá conseguindo emagrecer, tem relação com saúde bucal?" Sim. Por quê? Normalmente, o que que geralmente é muito falado na parte integrativa, principalmente, na nutrologia, na nutrição, as mitocôndrias, né, ou seja, e a desbiose intestinal, que tem relação direta com a nossa produção hormonal e etcétera. Só que a desbiose intestinal está de mãos dadas com a desbiose oral. É, porque é totalmente Gente, ligado, não tem como, inclusive né. faz parte do sistema digestivo tudo aqui. Então, começa pela boca, sim. Então, se eu tenho descontrole bacteriano bucal, existe essa mesma bactéria lá no intestino, potencializando uma desbiose intestinal. E aí sim, você começa a ter mais permeação, mais toxicidade para o seu organismo, né. Essa parte de desbiose intestinal é muito interessante, porque ela realmente traz reflexo para todo o nosso corpo. E aí, Débora, você pode Viviane, né, Hum. Débora sou eu mesma, vamos lá. E aí, Viviane, você pode me perguntar assim: "Ah, Débora, agora eu quero saber, você trabalha com rejuvenescimento e tal, de pele, tem alguma coisa a ver?" Total, total. Por quê? Presenças próximas da face já de bactérias já geram toxicidade celular, e levando em consideração a comunicação que a gente tem entre intestino, no trato gastrointestinal e relação de microbiose oral com intestinal, eu altero toda a minha o meu fluxo de radicais livres na pele, quebra de colágeno, elastina, desidratação e etcétera. Então a importância de você ter uma boa saúde bucal para você ter um externo bonito. Exatamente. Tá vendo como que as coisas são todas Tudo conectadas? interligado, né. Então vai desde assim, é vida ou morte ou beleza. Faz todo sentido você trabalhar nas 2 E na hemisférios. verdade sobre isso que você está falando muito, a gente entende que a gente olha para os dentes de uma forma, eu olhava a partir de agora já estou tendo totalmente outra visão, Oba! já ganhou, né, uma alma. Então você pensa: "Ah, vou tratar, vou fazer limpeza a cada 3 meses", mas pensando mais na estética, né, e para não causar cáries, enfim. Agora, eu não tinha noção de tudo isso que está por trás, né. E hoje, você falando isso, me trouxe muita clareza, Que bom. porque o que acontece? Tudo entra pela boca. Tudo entra pela E boca. desde bebezinho, como é que a criança a primeira coisa que faz? É, primeiras sensações, primeiros reflexos, é a fase oral, né, inclusive, falada e explicada. Então, boca não tem como a gente desconectar ela do restante do corpo. Essa é a primeira visão que a gente tem que ter da odontologia integrativa. Segundo, o que acontece no meu organismo vai trazer reflexo para os meus dentes? Sim. Terceiro, a estética depende de uma boa função. Se eu não estiver com a boca funcionando. E aí entra um detalhe. Por exemplo, olha, quando a gente vai trabalhar reabilitação do sorriso, eu quero um sorriso bonito, pá, 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 tá bom, vamos trabalhar uma reabilitação do sorriso. Primeiro que eu tenho que ter saúde. Porque se já tiver inflamação e infecção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é remir essa infecção, essa inflamação. Gente, agora acabei de me lembrar de uma coisa aqui. Quando eu vim para Alphaville, eu me assustei. Ai, que bom que eu posso falar isso agora. Eu me assustei porque há ondas das lentes cerâmicas. Lente, 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 lente. Não sou contra lente cerâmica, realizo, faço Mas você lente sabe que eu brinco, cerâmica. eu falo que parece que a pessoa tá com uma geladeira na boca, né. Tem uns casos, assim, que você olha, fica muito artificial, né. Além da questão artificial, o que mais me assustou foi na falta de qualidade dessas lentes no quesito detalhes que possam impedir uma inflamação ou estimular uma inflamação. Uau. Então, a gente que já tem o olhar mais apurado, quando a pessoa sorri pra gente, a gente já sabe. Então, a gente já sabe se a gengiva tá inflamada, se não tá inflamada. Claro que eu não vou saber de todos, né, gente? Mas assim, já dá. Se tiver um quadro muito gritante, a gente já identifica, olha, a cor daquela gengiva já não tá na coloração certa, o brilho dela tá diferente, o volume dela tá diferente. Então, a gente já tem alguns sinais que pra gente já é uma coisa comum. Então, a gente acaba identificando. E aí, quando a gente vê que já tá relacionado, que tem ali umas lentes, gente.
Até na televisão, às vezes, a gente vê isso, né? A gente tá vendo, às vezes, um programa e você olha e fala assim, gente, tá muito inflamado, aquilo ali vai perder o dente. E vai perder os dentes. Uau! E vai perder. Por quê? Vou falar aqui uma coisa que é técnica, mas eu acho interessante para todo mundo saber, principalmente o povo que tem lente. A lente, cerâmica ou de resina, seja como for, ela é importante, tem muitas indicações. Quando bem feita, fica muito bonita. Quando mal feita, fica horrorosa mesmo. E aí, conclusão: é importante que ela devolva os formatos certos dos dentes para que tenha o funcionamento. Também não adianta fazer lente sem função. Já vi vários, já chegaram alguns pacientes também. Ah, a lente cai toda hora, a lente solta, a lente não sei o quê. Tá tudo errado. Ou seja, por quê? Porque não devolveu a função. Aonde tinha que dos movimentos, que a gente pode falar depois se você quiser, os movimentos específicos, a gente tem toda uma anatomia desenhada para que ele aconteça. Se esse movimento que era para fazer lateralidade começa a ser tocar dentes que não são pré-determinados para isso, vai romper, vai É, quebrar. e na verdade, muitas das vezes, a pessoa, por aquilo que ela quer, ela faz coisas que fazem mal, né. E o pior, falo agora para os profissionais, né? A gente tem que falar não para o paciente. Tem que saber falar não. Eu falo isso com meus alunos da harmonização, mas falo isso aí como eu dou mais aula de harmonização, mas eu falo muito isso dentro da clínica para a equipe. Para minha equipe eu falo: "Gente, olha, o paciente vai chegar aqui querendo fazer resina, estética, faceta, ou cerâmica, ou lente, enfim. Se ele não tem condição periodontal, ele tem que equilibrar esse quadro, porque senão não adianta". E o que é uma condição periodontal? Condição periodontal, periodonto é o que segura o dente. É a região ali, envolve osso, a Uhum, raiz dentária e a própria coroa dentária, né, certo. isso tudo faz o complexo. Mas a região periodontal é onde eu tenho osso, gengiva e raiz, que é onde acontecem as maiores inflamações, infecções, lesões, etcétera. Então se a condição periodontal desse paciente não estiver adequada, ou seja, se não tiver saúde nessa região, eu não posso passar para nenhum outro tipo de tratamento. Se eu quiser fazer uma plástica gengival em um paciente que tem uma inflamação gengival ou periodontal, eu não vou conseguir um resultado efetivo, bonito, nem aqui, nem em lugar Porque nenhum. na verdade, se está inflamado, está doente aquela Tá região, toda né. doente, só de eu encostar a pinça, né, de microcirurgia para fazer plástica, ele já derrete na mão, então você nunca vai conseguir dar um desenho bonito. Tá, Débora, esquece desenho, não quero desenho, então vamos lá, vamos colocar agora uma lente. Aí coloca uma lente em um tecido todo inflamado, primeiro que já não vai conseguir fazer uma boa cimentação, nem isolamento, ou seja, vai ter sangue ou vai ter um líquido aquoso ali que vai ter por conta da inflamação, então já vai ter infiltração. Não vai ter uma boa adesividade, porque tudo que a gente faz no dente, Viviane, tem que estar tudo muito seco. Se tiver alguma umidade na hora que a gente está trabalhando, gera infiltração. Essa infiltração significa que o que a gente colocou, seja uma restauração, ou seja uma peça protética, ficou com algum gap, algum buraquinho ali, aonde, logicamente, vai ter alojamento bacteriano e dali vem uma avalanche de outros tipos de problemas. Então, se eu tenho inflamação na minha gengiva, digamos que aqui fosse meu dente, aqui é a minha gengiva, se eu tenho inflamação ao redor, eu não consigo secar, é a primeira coisa. Então, se eu teimar e fizer um negócio ali em cima, já pode saber que vai ter infiltração ali presente. Agora, digamos que essa pessoa não tivesse nenhum problema desse, tá? Resolveu o problema. Mas aí foi feita uma resina, ou uma faceta, ou uma lente, de forma inadequada. O que seria forma inadequada? Sabe aquelas unhas que as manicures às vezes fazem, assim, de extensão, mas fica um degrau? O gel. É, só que fica degrau. Tem Uhum. umas que fazem com degrau e tem outras que conseguem fazer bem sem degrau, bem rampinha. A gente quer a rampinha. Porque a rampinha, perto da gengiva, é limpável. Hum. O degrau perto da gengiva é acumulativo. E não vai acumular ali resíduos que te incomodem. Vai acumular ali bactéria. E aí a bactéria vai começar a se proliferar e começar uma doença periodontal. Uau. Por quê? Como? Quando passa o fio dental e sangra, sabe? Passa no cantinho, não, toda vez que eu passo aqui sangra. Significa que eu tenho bactéria ali produzindo ácido o tempo todo e em contato com a gengiva, essa gengiva inflama. Então, quando encosta nessa gengiva, ela tá toda fina, toda delgada. Então, encostou o fio dental ali, vai romper, vai sangrar. Agora pensa comigo. Isso dá para explicar como que a bactéria da boca para no pé? Tem sangramento. A bactéria Engoliu? tá ali.
Tá tudo ali, os vasos sanguíneos estão todos ali, são microcapilares sanguíneos que a gente tem na gengiva e muita boca, a face é muito irrigada, né? Muita vascularização. Então, a comunicação e o transporte dessas bactérias acontecem o tempo todo. Ah, eu comi uma maçã mais durinha, promovi uma descamação, não teve sangramento, mas ali eu tenho microcapilares sanguíneos que vão captar essas bactérias e vão levar para o corpo todo. Então, essa parte de comunicação bacteriana, como que a bactéria sai de um lugar e vai para o outro, ela é muito fácil de ser entendida quando a gente pensa nesses detalhezinhos. Maior ainda quando eu passo o fio dental e está sangrando. Quando esse paciente ele tem uma lente de resina ou de faceta que tem degrau, fatalmente vai ter essa inflamação. Com a evolução dessa inflamação, vai ter a perda óssea, podendo levar à perda dentária. Uau. Então, olha só onde que nós estamos, né? A gente está numa era que todo mundo quer estética. Só que a gente está também numa era onde as pessoas, na maioria das vezes, têm esquecido do que vai dar suporte para essa estética. Que é tudo aquilo que você estava comentando. Que é de dentro para fora, literalmente. Quando a gente pensa em corpo, alma e espírito, a gente é de dentro para fora. E aí envolve tudo, seja um tratamento médico, odontológico, reabilitador, seja um acompanhamento de renovo espiritual, de busca do seu ser espiritual, ser alimentado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso faz com que nós consigamos uma saúde completa ou não. Tudo isso vai limitar uma pessoa a ponto dela não ficar exagerando, buscando soluções só na estética para satisfazer algo que não é estético que ela está precisando Que não mais. vai ser suprido, né? Não vai ser suprido. Então, como que eu poderia trabalhar uma odontologia sozinha? Então, assim, a gente trabalha com a parte nutricional, medicina regenerativa, que aliás eu sou apaixonada, com a parte toda reabilitadora e preventiva, que é importantíssimo para tudo, e sim, com a parte estética, a parte de Então, hoje rejuvenescimento, na sua clínica você tem todo esse todo processo. esse processo, todo esse processo. E sempre tem um apoio aí de parceria, que às vezes não fica no mesmo local, porque às vezes envolve outros setores, que é a parte psicológica também. Ah, Porque é uau. importante, é importante a gente conjugar tudo isso. Ah, um paciente, ele vem com um mau hábito chupa-dedo. Ah, tem algo mais profundo, né? Se eu pego uma mulher de 60 anos que chupa dedo, tem algo mais profundo. Né? Se eu pego uma criança que chupa dedo, também tem uma relação que deve ser E pesquisada. comer unha? É muito comum você ver adulto comendo unha, né? É um ponto também relacionado direto com a ansiedade por algum gatilho descompensado. Por exemplo, vou contar uma história. Eu tenho 2 filhos. E aí, quando o meu mais velho tem 19 anos, que é o Pedro, e o mais novo tem 16 anos, que é o Gabriel. Quando o Gabriel nasceu, passou um tempo, eu comecei a observar que o Pedro começou a roer a unha. Eu falei assim: "Ai, meu Deus do céu, esse menino, não posso chorar aqui agora, né". Aí ele começou a roer unha, e gente, a gente brigava com ele o tempo todo: "Pedro". E eu vi que ele ficava nervoso, ele era nervoso, ansiedade. Sabe quando é que esse menino parou de correr unha? Quando começou a namorar. Uau! Quando começou Daí a mãe que começou a comer unha, né? quando começou a namorar, aí eu falei assim: "Olha só, era uma carência". Porque provavelmente, quando na chegada do irmão, ele se sentiu carente pela divisão de amores, aquela É que ele é coisa o primeiro, toda. né, daí vem Exatamente, teve os 3 anos e 3 vezes só para ele, reizinho, então daí a pouco ele teve que dividir o reinado dele com o irmão dele, então você vê como que essas coisas estão relacionadas com o e emocional. a importância, né, eu falo assim, não é que você deixou de suprir o que você entregava para ele como filho, mas Sim, você não conseguiu entregar para ele aquilo que ele esperava de é, você, né. E eu falo, exatamente. e é sobre aquela criança, né, que eu falo, hoje ele já é adulto, tudo, Sim. mas aquela criança lá, ela ficou esperando por isso até encontrar essa namorada que foi É, suprir isso. você pensa só num negócio desse? Então, pra você ver que não tem como a gente trabalhar só com um nicho. A gente tem que Tem que trabalhar estar com integrado, todos né. os nichos. E o que que é mais importante? Vou te dar outro exemplo, olha, que é uma coisa super importante, que ainda não tem aqui na Clínica Granfiore de Alphaville, mas que futuramente eu pretendo que tenha. Quem sabe algum médico vai até
querer participar disso, né, se tiver essa visão. Otorrino e alergologista. Todos os meus pacientes eu encaminho para otorrino e alergologistas. Todos os pacientes que são odontológicos vão para otorrino e vão para o alergologista. Por quê? Porque a respiração reflete influência direta em todo o meu tratamento odontológico. Em todo o meu tratamento odontológico. Fala, e eu sempre passei em dentista, nunca. Meu filho ele tem asma. Aham, isso. E ele fez tratamento, usou aparelho durante muito tempo, ninguém nunca se atentou a isso. 100% de correlação. Vou te falar aqui uma coisa legal, que é legal para o pessoal saber também. A respiração, vamos começar na fase de criança, então. Como que acontece o desenvolvimento crâniofacial normal e alterado? Vamos pegar o alterado. O alterado por uma dificuldade respiratória. E quando a gente pensa numa dificuldade respiratória, não tem que sair andando com cilindro de oxigênio, não. É uma bronquite, é uma asma, uma rinite, é uma infecção recorrente de garganta, Uma que aliás está ruim, sinusite, uma né? sinusite, enfim, qualquer coisa que atrapalhe, um desvio de septo, enfim, qualquer coisa que atrapalhe um pouquinho a tua respiração já gera uma respiração deficiente. Você quer ver o que acontece? Para a gente respirar, então, se eu tenho uma respiração deficiente, significa que ela vai ser ou 100% bucal ou ela vai ser mista. Ora pelo nariz, ora pela boca. Ora pelo nariz, ora pela boca. A maioria das pessoas faz a respiração mista. Ora pelo nariz, ora pela boca. Quando tá respirando pela boca, a nossa postura inteirinha muda. A gente faz isso aqui, ó. Por quê? Minha língua baixa, porque tem que entrar o ar agora pela boca. Meus lábios ficam entreabertos, ou seja, tem uma flacidez labial. Língua baixa encostando no dente baixa, flacidez labial, encurvada, que é pro ar passar pro pulmão. Você vê o tanto que mexe, né, com você como um todo. Como um todo. Aí você quer ver o que vai acontecer? Se eu tivesse respirando normal, eu já tô reta, minha língua se apoia no céu da boca, porque porque ele fecha a passagem bucal, então não toca nos dentes, essa é a forma correta. Lábio selado, dentes sem toque, não precisa estar mordendo um com o outro. Língua no céu da boca, passagem de ar liberada para minha via aérea superior posterior. Perfeito. Quando isso acontece quando é criança, o ar, quando entra pelo nariz, ele caminha nos seios paranasais. Quando ele faz isso, ele dilata o osso, promove o crescimento do meu terço médio de face. Uau. Quando eu não tenho isso, ou seja, faço uma respiração pela via bucal ou mista, meu ar para de penetrar nos meus seios paranasais. Em fase de crescimento, eu paro de ter um crescimento ideal do meu terço superior de face. E aí você observa mais profundidade de olhar, olheira, cansaço, afundamento de face, mordida cruzada, ausência de espaço ósseo para desenvolvimento dentário, língua, quer dizer, a língua nesse momento geralmente começa a empurrar os dentes, porque toda vez que for Hum. engolir, começa a apoiar mais embaixo, então vai causando os apinhamentos, que são os dentinhos tortos, hipotonia labial, enfim, vira uma catástrofe, além de ficar assim, tortinho. Aí a gente vira, né, o papai e a mamãe falando assim, ó, fica reto, menino, Direito fica corpo. reto, direito o corpo, tadinho daquela criança, né, porque aí ele, tá por quê? Ele quer sobreviver. Tá precisando respirar, né? E aí, Viviane, olha como é que são as coisas. Quando a gente tá na faculdade, a gente aprende assim, ó. Olha, quando o paciente for respirador misto ou bucal, estiver atrapalhando o processo ortodôntico e tal, odontológico, você pega e manda ele para fono. E eu comecei a fazer isso, né? Há 25 anos atrás, minha primeira especialidade foi ortodontia e ortopedia, então eu comecei a mandar, eu tinha a parceria de como a fono. Mas não adiantava aquele negócio, porque ia pra fono e menino tinha que fazer exercício, e tinha que fazer exercício mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Uma hora eu parei e falei assim: por que que eu tô mandando essas crianças pro Não fono? tô Pra vendo fono? resultados. A fono é a causa? Não, a causa é a respiração, então acabou. Não mando mais pra fono. Nós vamos mandar para otorrino e alergologista. Aí cabe aí olha como é que aconteceu, eu mandava com o encaminhamento, mas eu deixava livre para meus pacientes, falava assim: "Vocês podem procurar o otorrino e o alergologista de vocês, ou que vocês quiserem ir, e tragam para mim um parecer". Os próprios médicos não entendiam o que eu queria. Aí eles Hum, mandavam assim para mim: "Paciente apto para fazer tratamento odontológico". Aí eu: "Oi?". só dava o. Eu falei assim: "Não, mas eu sei, já até tô tratando, mas o que eu tô querendo é saber como que você vai poder me ajudar nisso". E aí eu comecei então a direcionar para aqueles médicos que entendiam o que eu falava.
Ele fala E isso é importante, né, a importância da linguagem, você sabe falar a mesma linguagem, né. o porquê, que nem aquele personal que indicou lá o paciente dele, o aluno dele que estava tendo lesão muscular, ele: "Opa, espera aí, isso pode ter um envolvimento dentário". Então, os médicos que eu começava a ver resultados positivos, né, nos pacientes, eu falei assim: eu comecei a pegar nomes, né, e lá em Volta Redonda eu mandava tudo: "Olha, tem esse e esse, atende por plano, não atende por plano, você fica à vontade, pode escolher", mas eles entendem o que eu tô querendo. E o que que eu queria, e o que que eu quero, o que que eu preciso, é que o otorrino faça todos os exames da área dele e veja se toda a anatomia respiratória desse paciente está adequada ou não, e o alergologista, né, ou alergista, faça todos os exames alérgicos desse paciente e veja se ele tem alergia ou não. E, por favor, cada um trate como precisa ser tratado. Se é cirurgia, é cirurgia. Se não é cirurgia, é compensação medicamentosa. O que que é? Quando isso acontece, eu consigo ter resultado de longevidade nos meus tratamentos. Não significa, Viviane, que eu não conseguiria fazer meus tratamentos sem eles. Mas significa que para o meu paciente ele vai ter longevidade de resultados. Por isso que você vê muita gente assim: "Usei aparelho não sei quantas vezes e ainda continua uma catástrofe, ainda continua errado, ou usei e voltou". Por quê? Qual foi a causa do problema dentário? Trabalhou só o problema, não trabalhou a causa. Exato, foi lá e arruma, põe aqui. Tá, mas aí o que estava causando continua causando ainda um efeito Vai negativo. bagunçar de novo. Vai bagunçar de novo. Então, essa inter-relação é super importante. Além do que, se eu respiro pela boca, eu mudo também a minha flora bacteriana, porque minha acidez salivar é aumentada, fluxo de saliva diminui, fica mais viscosa, multiplicação bacteriana começa a acontecer. Então, você vê muita inflamação gengival, você vê muita cárie em pacientes assim. Nossa, é muito interessante esse conteúdo que você está entregando. E o que que te levou a ir por esse caminho? Porque é um caminho diferente, né. Boa pergunta. Eu acho que foi assim, eh, eu acho que eu nunca enxerguei separado. Acho que eu nunca consegui enxergar separado. Eu sempre quis a entender do assunto, Entender a não causa, decorar aquele assunto, sabe. Então eu acho mais fácil eu aprender quando eu entendo, do que eu só decorar. que daí você aprende, Porque né, aí você não fica eu busco naquela a lógica, né, a gente vai buscando a lógica. Tá, espera aí, mas isso aqui tá ligado com isso, então se isso tá ligado com aquilo, então como que uma coisa pode influenciar a outra? Se você entende o mecanismo, é igual estudar anatomia, eu falo isso com os alunos, com os colegas, tudo: "Gente, espera aí, se você conhece anatomia e fisiologia, pode vir uma técnica que você olha no YouTube ou sei lá onde, assim: "Ah, já sei como é que faz". Porque você entende daquilo. Lógico que você tem que você ter entendeu o prática, né. É processo, lógico que né. você tem que ter prática, também não vai todo mundo aqui falando que vai fazer o negócio. Mas vamos lá, você tem prática e você entende aquilo ali, você já compreendeu o que você assistiu. Agora, se você não entende, a decoreba não leva a diagnóstico nenhum. E eu falo e o que causa muito, eu falo, as pessoas vão pra decoreba, consequentemente não aprende do assunto, e daí a consequência vem para o paciente, né. Não sabe pensar, não pensa, não desenvolve e isso é um tema já é outro tema aqui. Por quê? Porque a gente está numa sociedade super imediatista, com alta tecnologia, a gente tem tudo na mão. E a nossa juventude não foi treinada, nem até a gente tem que tomar cuidado, a nossa juventude então não foi treinada para isso. Porque na nossa época, né, na minha época eu vou falar, se você precisava de estudar, você tinha que ir para uma biblioteca, e às vezes a biblioteca nem era perto, você não tinha nem tanto acesso. E aí quando você chegava ali, às vezes você não tinha condições de carregar aquele livro para você. Então, às vezes você tinha que ficar horas na biblioteca. Às vezes você poderia xerocar, às vezes você não poderia xerocar. Então, tudo que você conseguisse entender e absorver era precioso. E é Tinha valor, né, gerava um valor. valor maior. Agora é como assim, ó, eu sei que tem um copo de água aqui, uma taça de água aqui. Ah, se eu quiser depois eu tomo. Então, hoje tem Acessível, né, tá tá muito acessível, fácil. tá muito fácil. E aí, então, gera na pessoa o seguinte: "Não, se eu precisar, eu só vou pesquisar aqui". Mas aí que tá, às vezes a pessoa não sabe nem pesquisar, porque como ela não tem o básico Não fundamentado, sabe o que não pesquisar, né. sabe o que pesquisar. E é importante isso, porque a gente não sabe tudo e nem vai saber tudo. Mas se eu souber o fundamental, você consegue buscar soluções que às vezes vão ser
diferentes no seu cotidiano. Então, assim, é um paciente que tem alergia a isso, alergia àquilo, aquilo outro, blá, 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 e você tem que intervir. Então eu vou buscar um caminho para ele. Como é que eu vou estudar para ele? Agora, se eu não tiver nexo nenhum, eu vou ficar perdida, ou então eu vou ficar a ver navios ou depender de outras pessoas. E confiar cegamente nas outras pessoas, porque você não sabe nem qual o grau de profundidade que ela tem para aquilo ali. Ver você falando assim, me traz à mente, né, porque a minha visão de dentista que eu tinha até então, você vai lá para fazer o tratamento quando você está com cárie ou para fazer uma limpeza, ou para fazer ou colocar um aparelho. Caso contrário, Não precisa, né? né. E olha só, provavelmente quase nunca precisaria, se não fosse pensar na estética. Porque já que as bactérias bucais são 99% delas silenciosas, elas não vão te sinalizar. E aí eu falo para você a importância, né, porque foi isso que a gente entendeu quando aconteceu o caso do meu tio, que ele teve arrancou um dente, inflamou, essa inflamação subiu para a cabeça, né, ele ficou meses internado, vários dias na UTI, numa situação que quase morreu, Sim. teve que fazer uma cirurgia na cabeça para tirar essa inflamação. E daí eu falo assim, e isso, na verdade, a gente descobriu lá que é uma coisa muito comum de acontecer. Acontece muito, então, até o momento que não tá por perto de você, né, você não acha, não valida, né, não dá importância para aquilo. Eu vou te falar, olha, quando eu tinha meus bebês, olha como que as coisas são, quando é perto que a gente percebe, né? Quando eu tinha meus bebês, às vezes eu chegava nos restaurantes que não tinha trocador. Aí eu falava assim, mas como que esse restaurante não tem um trocador? Coisa absurda. Mas antes de eu ter meus bebês, eu nunca senti falta. Nunca tentou para Nunca isso? me atentei para isso. Então, sim, a gente consegue, e até te parabenizo por ter aberto, assim, para poder falar sobre temas de relevância, que é super importante para tudo, porque a gente está falando de saúde, e saúde, se a gente tem um propósito de vida, se você não tiver saúde, você simplesmente está começando, é ali que começa a negligência do seu propósito. Não, a sua vida, eu falo assim, quando você não tá bem de saúde, Você não tudo ao consegue redor nada. atrapalha, né. Tudo atrapalha. Atrapalha os relacionamentos, atrapalha o seu próprio trabalho, atrapalha você, atrapalha tudo. Não tem, num modo geral. Eu entrevistei esses dias uma moça que é fisioterapeuta, Uhum. e ela teve um problema que ela travou trabalhando durante muito tempo procurando especialistas para tratar o problema dela e não conseguia. E daí foi descobrir que um neuro, depois de ter passado diversos médicos, e daí ela estava com uma compressão no nervo. No nervo. Compressão periférica, nervo periférico, provavelmente. Entendo ela. Então eu falo assim, olha o tanto ela, uma especialista de saúde, passando, falou que passou acupuntura, passou em diversos especialistas, ela falou tudo que falava para ela, ela ia, porque ela queria curar a dor. E ela precisava trabalhar Sim. e não conseguia trabalhar, tinha que trabalhar sorrindo, porque ela também tem uma clínica de estética, Só que sofrendo. sofrendo, Ou até seja, que chegou um dia que ela travou, que tiveram que sim, levar ela para o hospital que não somatizou, 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 somatizou. somatizou. Você quer ver uma coisa muito comum mesmo? A parte neurológica, né, que você está falando, compressões da articulação, né, acarretando problemas neurológicos, que aí o paciente sente zumbido no Hum. ouvido, estalito, dores de cabeça, podem estar relacionados de 90 a 100% com a oclusão, com os dentes. Aí é parte de E posicionamento. isso que você está falando é importante demais, porque a gente entender o todo. Uhum. Porque eu falo, é muito comum, você que é dentista, você deve ver as pessoas com bruxismo. Apertamento dentário, quando eu falo apertamento, é porque eu já estou colocando o briquismo, que é aquele que só aperta, Uhum. e o bruxismo. Olha, eu trato DTM desde quando eu formei, foi minha primeira especialidade. DTM é? O distúrbio da Hum, articulação relacionado diretamente com o bruxismo, uhum. com a desoclusão, né, os dentes mal posicionados, né, desoclusão são os dentes mal posicionados. Quando chegou na pandemia, eu arredondo, quase que arredondo, eu só não arredondo porque não posso generalizar tudo, né, mas 99% dos pacientes fazem apertamento dentário, com Uau, bruxismo ou sem bruxismo. Só que o sem bruxismo, gente, é problema, tá? Sem bruxismo, parte dente de cima e embaixo, coroa e raiz, e tchau dente, é implante. uau. Assim de casos. Os primeiros 15 dias de pandemia, alguns pacientes já ligaram: "Ó, quebrei o dente da frente, quebrei o dente isso aqui, pá, 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 pá", tudo para implante. Por quê?
Estresse, medo, preocupação, insegurança, tudo de uma vez só. A nossa válvula de escape vai ser apertamento dentário. E a importância de você olhar para isso como um todo, né, porque o paciente liga para você: "Ah, quebrou meu dente", você vai lá, conserta o dente e tá tudo É um certo. todo. Não, não tem. Então, assim, existem alguns passos que a gente tem que fazer, né? Que nem, vai trabalhar a parte bacteriana, equilibrar o quadro bacteriano, equilibra. Agora tem que posicionar melhor os dentes, tá? Então, é, posiciona melhor os dentes. Agora eu tenho que reabilitar, eu tenho que colocar os dentes no formatinho certo, porque o formatinho do dente tem a ver com tudo, tá? Então, assim, o dente bonitinho que você vê, cada formatinho, ele tem uma função. Então, se você colocar ele na função, você ganha a estética. Se você colocar ele no bonitinho, mas sem a estética, você vai perder ele. Agora, se você faz a função certinha, anatomia, o desenho certinho, Deus projetou tudo perfeito. Então, o formato da raiz tem a ver com o movimento que ele tem que ter. O osso que suporta ele, o canino, é um osso que foi feito para um determinado tipo de movimento. E na nossa oclusão, nosso encaixe dentário, a gente tem dois tipos de movimentos principais: horizontais e verticais. Então, se eu quero, por exemplo, olha, se eu falar saúde, eu projetei, fiz um movimento horizontal para frente, ó, saúde. Uhum, Se eu for mastigar, nhaque, 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 eu tô fazendo esse movimento uhum. de triturar. Tem dente específico para cada movimento. Se o dente da frente fizer a função do de trás, ele vai ser perdido. Se o dente de trás fizer a função do da frente, ele vai ser perdido. Por quê? Porque o osso e o formato de anatomia dele não é compatível com a função do coleguinha. A importância de entender, né, que o que Deus criou foi criado certo e tem que ser usado da forma correta, né. É lindo e é perfeito. Então você vai vendo assim, ó, você vai vendo exatamente, olha, isso aqui tem um fundamento. Então, quando você falou, né, como é que você começou com isso? Primeiro que eu sempre fui apaixonada. Segundo, que você vai vendo realmente os detalhes sendo feitos e eles se auto-justificam. Então, cada formato de osso, cada formato de raiz, cada formato de coroa tem a ver com algo importante. E aí você vai trabalhando nisso, você mantém o equilíbrio final do paciente. Tudo bem, você reabilitou tudinho ali que você precisava. O que que você tem que fazer lá no final, Débora, de um tratamento? Como eu sei que não depende só da oclusão, que tem o estresse, que tem um problema, às vezes, uma dor no pé que vai fazer você apertar o dente, o semáforo que fechou na hora errada, você vai E apertar o isso que você dente, está falando é muito importante, né, porque tudo que você se sente pressionado, a primeira coisa que você fecha é a apertar os boca, né. dentes. Se você tiver que brigar com alguém e não pode, você vai apertar os dentes. Se eu chegar Tem que engolir um atrasada, sapo. aperta os dentes. Isso, gente, é a válvula de escape do ser humano, é 100%. Não adianta ninguém falar que eu não faço, que faz. Não tem como. E hoje em dia, então, o povo tem feito muito. Então, o que que a gente faz? A gente faz também um trabalho de controle desse paciente. Lá na clínica eu falo: "Não quero retratar você. Eu quero te acompanhar o resto da vida, e a gente vai fazendo outras coisas. Isso que a gente já fez, está feito. Vamos cuidar para que não se perca". Pra não acontecer coisa pior, né. Exato. Então a gente mantém controle, vai fazendo os cuidados, né. A gente vai fazendo as revisões de carro, sabe. Eu costumo falar com o paciente: "Vem cá, você prefere fazer revisão no carro ou esperar fundir motor?". Fundir motor é pior. É melhor você ir fazendo as revisões, manter o equilíbrio, você vai ter saúde, vai manter o que é seu. Sou implantodontista, gosto de fazer implante? Não. Gosto de cuidar do dente que é do paciente, porque por mais que existam implantes maravilhosos, e eu sei que existe, graças a Deus que existe, a gente consegue resultados lindos, mas nada substitui o que é do paciente. Hum. Nada, nada, nada. Então essa visão, ela é gratificante. Por quê? Porque a gente desenvolve saúde, o resto vai ganhando, entendeu? O resto você vai ganhando. Então você ganha amizades, você ganha aqueles pacientes que estão com a gente há 20 e tantos anos, aquela família que você viu, o bebezinho que já cresceu, que já casou, que tem o filho, então você vai Você vai acompanhando. tratando gerações. Gerações. E isso e não retratando problemas recorrentes. Não tô falando naquele sentido: "Nossa, trocou essa restauração 100 vezes. Nossa, toda vez que troca e quebra". Não, isso é que tá errado, É, isso tem e uma é isso causa. que é bonito o entendimento, né, porque eu falo Sim. assim, tem caso de pessoa que tá sempre quebrando o dente no mesmo lugar e sempre vai lá e vai fazendo a mesma coisa e não muda aquilo. Até perder o dente. Porque uma hora não vai dar certo mais, Que porque aí uma hora que não não aguenta, né. aguenta mais. Então o que que significa? Nesse caso eu te dou certeza de 100%, tem disfunção. Tem disfunção. Tem disfunção instalada que não foi diagnosticada e não foi resolvida. Uau. Se resolver, acaba. Não tem como, acaba. Porque tem muitos mecanismos. "Ah, Débora, mas mesmo assim eu reabilitei tudo e o paciente tem uma força sobrenatural, aperta muitos dentes". Botox nele, filhinha. Aqui, aqui.
Vamos diminuir essa força mastigatória dele. Vamos usar uma placa mio-relaxante para dormir. Vamos fazer todas as compensações. Existem as compensações para a gente fazer para que seja mantido e que não seja perdido. Uau! É isso. Nossa, é muito importante, né. E o É. que te levou a se tornar uma dentista? Bem, na minha família antes não havia ninguém da área da saúde, né. E meus pais sempre deixaram a gente muito à vontade, assim, para escolher as profissões. E eu sempre gostei de serviços manuais. Então sempre gostava de todos os trabalhos artísticos que tinham, eu fazia daquele jeito que parecia e era eu que fazia, não era a mãe que sentava para fazer, né. Não, eu fazia porque eu amava aquele negócio. E sempre gostei muito de música, então eu entrei primeiro na faculdade de piano e começava então, assim, essa parte artística toda eu sempre gostei. E gostava da biologia e da ciência. E da química, e da física, enfim. Gostava de tudo um pouco. Eu gostava de tudo um pouco. E quando eu olhei a odontologia, eu consegui perceber que nela existia ciência e arte. Uau! E aí eu falei: "Poxa, perfeito, porque eu vou conseguir trabalhar a parte biológica, científica, com a arte que eu sempre amei". Então, durante muitos anos, eu fiquei muito na reabilitação de reconstruções de resinas, de facetas, de lentes, com essa que é uma coisa muito da arte mesmo. E quando eu fui em 2010 para a face, é uma expansão da arte também. Então você vai trabalhando só que para mim não existe arte sem o fundamento que é a ciência. E aí eu entrei na odontologia e segui a odontologia. Depois que eu fui para odontologia, meus irmãos foram para medicina e foram entrando mais foram mais aprofundados em outras áreas. E aí hoje a gente juntou, né? Aqui em São Paulo, meu irmão já morava aqui em São Paulo um tempão, então a gente unificou com essa visão de medicina regenerativa, ele na medicina regenerativa e eu na odontologia integrativa e regenerativa também, porque a gente usa a regenerativa para a parte de rejuvenescimento, tanto dentário, com células-tronco, como também facial. E toda a parte integrativa sistêmica. De certa forma, vocês acabaram trabalhando junto em família. Juntos, junto em família, é. E num objetivo em comum, né. Sim. E aí é interessante, por quê? Porque os médicos, né, o que que aconteceu? Meu marido é engenheiro, eu dentista. E daí minha irmã médica, meu irmão médico, os 2 casaram com todos médicos. Então só ficou eu e o Fred, assim, diferente na família, né. Só que sempre com essa visão. E aí só que o restante da família que era médico, eles eram médicos muito conservadores. Então eles foram e eu, né, já te falei desde o início aqui que eu era aquela que Ia do gente contra, né, na só contramão, que sem porque briga, sem nada, porque eu só mostrava, assim, eles iam vendo você foi depois, trazendo trazendo resultados. os resultados. Exatamente. Com o passar do tempo, meu irmão também, minha cunhada também, começaram a abrir esse olhar para a parte É que a integrativa. partir do momento que a pessoa começa a ver resultado, ele fala assim: "Nossa, Sim, tem sentido o que tem ela tá sentido, falando". exatamente. Então, hoje essa visão integrativa foi uma construção ao longo do Mas foi tempo, você que trouxe todo mundo para que essa a gente visão. vai abrindo, assim, porque realmente essa questão da alopatia, da integrativa, da medicina conservadora, é um paradigma ainda muito grande, né. Então existem vários fatores Eu falo pormenores assim, e ali. na verdade você está olhando para o ser humano como um todo, né. Você não está olhando só como uma pessoa que vem ali para Sim, tratar aquele dente que está com cárie ou está quebrado, ou que está exato, torto. exatamente. Então você olhar esse olhar já era assim, era um sonho que eu tinha de fazer essa questão toda, de unir a medicina com tudo isso, porque é assim, não tem como É, ser e na diferente, né. verdade é muito bonito isso de ter essa parceria, né. Sim, Porque você é da área da saúde, mas está focada ali na boca, né. sim, E daí você vê a respiração, porque tudo entra pela boca. E daí você vê a respiração, a alimentação, então você vai ligando com diversas especialidades, né. uma outra especialidade que a gente tem lá na clínica é uma nutricionista integrativa também, que não gente, nutrição não é receita, né, nutrição não é receita, vai muito aliás, ChatGPT e outras inteligências artificiais já te dão isso. Né, a questão é entender o funcionamento, então a gente trabalha com metabolômica, trabalha com toda essa parte de biogenética e epigenética para entender toda a parte mitocondrial também, então a gente já analisa o paciente como um todo para a gente conseguir o paciente não é obrigado a tratar, se ele vai para odontologia, ele não tem que: "Nossa, mas quer dizer que eu vou lá naquela clínica, eu vou ter que fazer odontologia, vou ter que fazer a parte de nutrição, vou ter que fazer", não. Só que na primeira Não consulta não tem, mas pode, né. não tem não, mas pode. Mas como eu sei que para o meu caso,
eu entender um pouco como ele está na parte nutricional influencia diretamente tudo que eu faço, então ele vai na primeira consulta, ele vai dar uma passeadinha aqui para eu entender. Não é que ele tenha que tratar lá. Eu quero entender qual é a posição que ele está hoje. Olha, Débora, tem isso, tem isso, tem isso. Eu já sei se o que eu fizer de estímulo de colágeno nesse paciente vai ter bom resultado, médio resultado ou ruim resultado. Sabe aquele paciente assim, nossa, eu fiz bioestimulador de colágeno, não vi resultado. Nossa, eu fiz ultrassom microfocado, não vi resultado. Eu falei assim, peraí, Hum. todo mundo tem que ter resultado. Se não tem, vamos olhar aqui. Como é que tá a nível de Tem algo que selênio? tá fora, né? Exato, tem algum sal mineral, tem alguma descompensação ali que precisa ser compensada, equilibrada. Às vezes tem tá muito intoxicado, às vezes está muito inflamado. E olha, é muito fácil nós estarmos, porque a nossa alimentação na maioria não é como deveria ser. A gente hoje tem muita química em alimentos, tem muitos condimentos que às vezes são químicos. Então, isso tudo vai gerando resultados fisiológicos nutricionais que alteram toda a sua cadeia sistêmica e, como consequência, você vai ter alteração em tudo. Uau. Então, você olhando isso tudo é É muito muito legal. forte tudo isso, né? E a importância de você entender, né? O conhecimento Exatamente. transforma vidas, né? E aí eu vou te falar, por exemplo, paciente tem mordida cruzada, né? Quando Uhum. a maxila, ela não tá pegando por fora da mandíbula, né? Tá um lado ali cruzado. Às vezes, hoje, isso não vai incomodar na face do paciente. Digamos que essa mordida cruzada é posterior, incomoda menos ainda, né? Tá sorrindo, que na frente tá tudo bonito, tal, tá ótimo. Começa a envelhecer. Daqui a o rosto vai começar a afundar mais de um lado que do outro. Chega a conta. "Ai, meu rosto tá meio estranho." Eu falei assim, então, é porque agora você tá tendo a perda estrutural dos tecidos e agora tá mostrando verdadeiramente o osso que tá ali dentro. Então, você vai vendo coisas indo aparecendo, acontecendo, que uma hora o paciente entende. Não é simples, Viviane, isso que a gente está fazendo aqui, ser aceitado e entendido pelas pessoas. Às vezes você tem que falar Repetir, né? e repetir. E isso para paciente que está comigo, hein? E você repete, você precisa ir pro otorrino. Você já foi no otorrino? E muitas das vezes eu acho que deve ter até uma resistência, né? Porque Tem eu tô resistência? indo do dentista. O que que ela tá mandando eu pro otorrino, pro... Exato. Aí eu falo assim, olha, não me atrapalha fazer o que eu tenho que fazer, porém, você pode ganhar muito mais e muito mais rápido se você for. E eu já tive pacientes, né, há anos atrás, que às vezes ficavam um ano, eu tratando ortodontia e a criatura tá ali e tal, tá, tá, tá. No belo dia que foi, eu falei assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha ido antes. Eu falei assim, nossa, por que que eu não te indiquei, né? Então, você Você vê que... orienta, né? Mas a pessoa não aceita, né? É, então mas eu fico muito feliz, mesmo, assim, com a evolução que já aconteceu, Eu porque tem falo, muita gente enxergando isso agora, mudou muito, né? Aí mudou você vê a muito, visão das pessoas, né? sim, E eu falo, quando você entende que você não é uma coisa só, você é um todo, né? exato. É um complemento, nós somos sistêmicas. Tem lógica dividir? Tem lógica separar? E é justamente isso, né? É o que eu falo, a minha médica fala muito isso. Ela falou assim: como que você chega lá, você tá com uma dor aqui e você vai olhar só para aquilo? A gente é integrado. E antigamente os médicos tratavam, não tinha especialistas disso, daquilo, o médico tratava você como um todo. Como um todo. E daí depois isso foi dividido. Tanto que os pacientes não sabem mais nem onde vão, porque eu tô, será com qual Tem tanta problema? Qual especialidade. especialista que eu procuro? E o pior é quando um especialista não entende nada do outro. Você não tem que saber fazer o trabalho do outro, mas você tem que entender o contexto para identificar e para poder direcionar esse paciente Direcionar corretamente, né? corretamente esse paciente. Então, mas eu fico feliz mesmo, porque essas coisas estão mudando. Então, as pessoas É, estão e a começando a ideia ficar daqui do abertas. podcast é justamente isso, trazer clareza para as pessoas para começar a ter um outro olhar. Porque muitas das vezes uma pessoa vem, assiste, já indica para outra, fala assim: olha, aquilo que ela falou tá Já fica uma interessante. sementinha, né? Assim, vai que de uma Você vai outra vez plantando, ela né? Um plantio, né? aí ela ouve alguma outra coisa, já vai soar diferente, aí ela vai começar a entender com o passar do tempo, né? E é assim, nós somos assim. A primeira vez pode ser que fale assim, nada a Às ver. vezes até gera uma repulsa, né? Fala, você tá falando Nada a ver. bobeira, mas depois você vai vendo com a consequência ao longo do tempo, né? E assim, é,
tem várias experiências, né. Mas eu já tive pacientes de eu direcionar de uma forma, de eu falar não para uma coisa que ele queria, mas porque não era indicado para ele, e com certeza ele foi embora, mas depois ele voltou. Aí volta com um problema maior, volta com uma situação de maior perda. E eu brinco muito, né, eu falo isso muito pro meu esposo, né, meu esposo tem uma empresa especializada em telhados, Aham. e às vezes ele vai, o cliente quer que faça algo, ele fala assim: "Olha, eu não faço". Eu E acho daí que a isso é um pessoa profissional, e é papel do profissional fazer e daí isso. ele pega, não faz, e Aham. daí depois ele fala: "É engraçado, porque depois a pessoa vai mandar eu ir lá desmanchar o que foi feito errado, e eu refaço de novo, a pessoa paga 3 vezes, né". Tá E aí, tudo no bem. caso, é uma casa, né, que isso aí tranquilo, agora você imagina com a tua saúde. É, existem coisas que são irreparáveis. A gente sim, hoje, né, tem tecnologia em todas as áreas, então nós temos muitas tecnologias para a gente compensar. Agora, fazer igual, muitas vezes a gente não consegue. É, e com a saúde, você perder um dente ou muitas das vezes aí você tá falando de situações que causa coisa que não tem como reverter, né. Gente, perda de um dente altera o jeito que você pisa. Perda de um dente altera região cervical, altera tudo. Não é só o contato errado, a ausência dos contatos geram alterações E totais. eu falo, e a importância da gente entender isso, né, porque você não releva igual meu pai tirou todos os dentes com 18 anos. Ai, daquela época, né, tinha uns negócios assim antigamente, fazia 18 E anos não, era a época de eu tirar falo, dente. você falando isso me trouxe muita clareza, porque eu falava assim: "Ah, acho que eu puxei os dentes do meu pai", eu sempre fui uma pessoa que dava cárie, isso de um tempo pra cá parou, mas eu quando mais nova eu tinha sempre tinha cárie, sempre tinha cárie. E a minha mãe sempre teve os dentes bons. E a gente fala: "Ah, então eu puxei meu pai", e daí você vai entendendo que não tem nada a ver, né. É, olha só, uma coisa curiosa que você falou, é bem importante a gente falar isso. Primeiro, bactéria de cárie e de doença periodontal ou gengival é contagiosa, ponto. É genética? Não. Acontecia muito, né, antigamente o pessoal chamava até de piorreia, não sei se você já ouviu falar esse nome, Não. que nada mais é do que uma doença periodontal, ou seja, do suporte dentário, aquela parte ali da gengiva, do osso, da raiz, que vai causando até uma inflamação generalizada que causa a perda total e o paciente perde tudo. Ok. As pessoas falavam que esse tipo de problema era genético. O que acontece é o seguinte, deixar bem claro que não é genético. As bactérias, elas são transmissíveis. Então, se um membro da família tem a bactéria, a probabilidade dos demais também terem é muito grande. Porque experimentam uma coisa na mesma colher, no mesmo copo, sopra, Convive, né. né? Mamãe, papai, né? Bebezinho, nasceu tudo sem bactéria. Aí a gente vai lá e sopra. Então, pega uma tampinha, abana assim, faz uma coisa para esfriar um pouquinho a comidinha, mas não sopre, porque você tá levando as suas bactérias e entregando pro seu bebê. Beijar a mãozinha do bebê, ele vai passar na boca. Então, ou seja, vai acontecer a contaminação bacteriana interfamiliar, porque é todo mundo junto ali. Só que fatores genéticos, que eu não tô falando das bactérias, fatores genéticos podem predispor esse paciente a desenvolver a doença se ele contraiu a bactéria. Exemplos: pode ser genética uma alteração gástrica que gere para esse paciente um refluxo, alguma coisa desse tipo? Ah, pode. Pode ter uma válvula ali que não está funcionando direitinho e tal, e aí faz recogitação do suco gástrico. Isso altera diretamente o pH da saliva. Se altera o pH da saliva, eu deixo mais ácido, então é mais fácil de bactéria proliferar. E aí pode ser que a gente tenha então fatores genéticos que cooperem e somatizem junto com bactérias adquiridas e desenvolvam as lesões, sejam gengivais ou cariosas. Quando você falou: "Ah, eu tive muita cárie e tudo", a gente também tem um momento, econômico e histórico, que é o seguinte: a maioria das cidades não tinham, no passado, água fluoretada. Então, essa geração que passou por essa qualidade de água sem flúor, foi uma geração que desenvolveu muita cárie. Depois, a maioria das cidades começaram a fazer a fluoretação da água. E isso fez com que houvesse redução de cárie. Então, hoje, quase não chega no consultório pacientes de gerações mais novas com cáries. A não ser que tenha um vacilo muito grande de má higiene, de não educação na alimentação, às vezes come toda hora. Essa semana eu fui atender uma paciente até para fazer um preenchimento labial. Mas na hora que eu fui fazer uma anestesia nela,
Coloquei a mão assim, eu vi que a saliva dela estava, sabe quando faz uma cordinha? Uhum. Viscosa. Secando. Aí eu falei: "Tá comendo muito açúcar?" Aí ela: "Ah, eu não como muito, mas agora nas férias eu tô comendo mais". Aí eu: "Entendi. E água?" Ela: "Eu não tomo água". Eu falei: "Tome água". Porque eu tinha entendido a irmã Eu falo, dela. parecendo aquele puxa, né, você fez eu lembrar meu pai que punha açúcar na água e ficava aquela É, mais ou menos isso. Essa saliva está totalmente propícia para desenvolvimento bacteriano. Então, se a pessoa não tomar cuidado, começar a não fazer uma boa higiene, tiver uma descompensação, não passar o fio dental, não fizer uma escovação adequada. Escovação não é força e não é creme dental de última geração aí que seja. Aliás, a maioria desgasta dente. É o quê? É o tempo que você dedica no polimento e de preferência com a escova macia, né? Para você polir, porque bactéria não limpa com enxaguante bucal. Se você dedicar tempo com uma boa escovação, uma escova macia, que tenha uma integração legal ali, dedicar tempo e passar o fio dental, é dispensável um enxaguante bucal. Eu chamo de desodorante. Porque não há necessidade. Bactéria bucal, eu tenho que passar a mão e deslocar ela. Mão que eu falo escova, né? Eu tenho que passar e deslocar. É basicamente isso aqui, ó. Às vezes você gasta horrores com um monte de creme dental, um monte de escova de dente e enxaguante bucal. E no final tem cárie, tem placa, tem inflamação gengival, tem tudo. Mas o que está acontecendo? Tá parecendo, sabe quando você contrata alguma equipe de limpeza e a pessoa, essa equipe pede um monte de produtos para você? Ah, eu quero limpador de vidro, do forno, do não sei o quê, blá, 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 e você compra aquele trem tudo. E quando você chega, gastou tudo e a casa tá suja? Basicamente isso. Como diz a minha mãe, água e sabão basta para limpar, basta você esfregar. Então, se você higienizar mecanicamente, vai remover as placas na bacterianas. verdade não adianta você querer ter um monte de produto e não fazer o que precisa ser O feito. básico, o básico é fio dental passando direitinho, logicamente tem um jeito certo de passar, a escovação, o jeito certo e a cabeça pequena, cerdas macias. Ah, mas eu tô sentindo nada, minha filha. Não precisa sentir, Não né, precisa só sentir, fazer. dedique tempo. O que acontece é quando a escova tem uma cerda um pouquinho mais resistente, média ou dura, ou até mesmo uma macia que seja mais dura, que às vezes tem no mercado macias que ainda são duras, o que acontece é que ela passa uma resposta neurológica de que tá bom, porque tá gerando Hum, um incômodo. Então o seu hum. organismo fala assim: tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí você escovou 1/10 do que você precisava. Só que a sensação é de que já tá bom, porque na verdade o que você está sentindo é um incômodo e o seu cérebro vai falar: chega, pula pra lá. Então tem todas essas questões também. E o que é uma escovação correta? Uma escovação correta é você dedicar tempo para polir cada face do dente, sempre. Cabeça da escova tem que ser tem que ser pequena e as cerdas macias. Existe uma dureza ideal, né? Assim, é difícil de quantificar isso para você, mas ela tem que ser macia, cabecinha pequena para conseguir ir até atrás do último dente. Fio dental tem que entrar polindo. Imagina que isso aqui é o dente, eu vou entrar com fio dental, eu tenho que fazer isso aqui, nessa parede, e do lado de cá eu tenho um outro copo, que seria o outro dente, eu Uhum. tenho que fazer isso aqui também nessa parede, indo até dentro da gengiva. Porque a gengiva ela tem uma margenzinha dela que ela é um pouquinho descoladinha. E ali dentro fica o nicho bacteriano também. Então, ali você pode entrar e polir bastante, tanto para um lado quanto para o outro, sempre limpando o fio dental, sempre trocando ele, não passando mesmo bactérias de um lugar para o outro. Se sangrar, continue a escovar e a passar fio dental. Mais vezes do que você estava A passando. minha gengiva sangrava muito e eu não tinha o hábito de usar fio dental, porque a gente antigamente não usava isso. Sim, E daí eu aprendi que com o fio dental, usando o fio dental, ia parar o sangramento da minha gengiva, e exato. foi isso que aconteceu. E é isso que acontece. O que acontece? Às vezes a pessoa não sabe disso e fala: Nossa, tá sangrando, eu não vou encostar ali. E É ao que você acha que é o contrário, né. E na verdade é o contrário, porque tá tendo ali bactéria que produz ácido que está inflamando aquela gengiva, então você tem que remover essa bactéria. E aí seu organismo vai cicatrizar. Então a escovação não existe. Se você estiver com uma escova adequada e um creme dental adequado, ou seja, o que que eu falo de um creme dental adequado? Um creme dental que não seja abrasivo. Não pode ser abrasivo, ele é só um veículo. Outra coisa, é um pouquinho só que você coloca. Não precisa encher, é. Outro detalhe, não precisa molhar a escova antes. Não? Não.
Você faz tanta espuma que você perde a qualidade do polimento. Ó. Então, você coloca só o creme dental e a sua própria saliva vai gerar o que precisa ali. Se você colocar muito aquele monte de espuma, você perde o controle e o contato que você precisa ter para fazer a remoção Acaba não mecânica. fazendo o que O precisa que ser po feito. Exatamente. Então, é polir mesmo todas as áreas, todos os lados dos dentes, passar fio dental até atrás do último dente, né, que apesar de não ter um dente depois dele, ele tem uma parede ali também que precisa ser limpa. E limpar a língua. Que também é uma coisa que às vezes acaba caindo no mar do esquecimento, É que a porque língua é o lugar que mais acumula bactéria, né. sim, você tem uma superfície gigante ali de língua e cheia de papilas, então você tem que ter algo e a escova, já que ela é macia, ela não vai conseguir limpar direito, então o ideal é que você tenha um raspador de língua mesmo para poder higienizar essa área, porque todo contato ele é interativo. E a importância também de limpar a língua, né, com relação a doenças mesmo, né, porque ali é um lugar que acumula, né. Pertinho da garganta, né, e daí você vê, pacientes às vezes que tenham recorrências de infecções de via aérea superior, pode olhar a boca, pode dar uma olhadinha na boca e vice-versa. E usar fio dental, depois de toda a refeição. Esse é o melhor dos mundos, né, mas Mas vamos é ser difícil, né. mas vamos ser sincera aqui, né, vamos pisar de novo aqui na terra e vamos e vamos conversar. Pelo menos depois do almoço e depois da janta, pelo menos. Pelo menos, E depois da janta é essencial, principalmente. porque são muitas horas que você vai ficar dormindo, sem ter uma atividade mudada ali na boca, do fluxo salivar e tudo mais. Então, a noite é a mais importante das higienizações, é a noturna. Podendo passar depois do almoço também, a gente agradece, né. E aí, assim, algo que foi mudado também, que ajudou bastante os pacientes e como consequência a nós também, tratamentos com os alinhadores, né, Invisalign, Ortholiner, que são facilitadores para a higiene. Hum. Então, o paciente vai se alimentar sem aparelho, vai poder higienizar sem aparelho, porque com a aparelhagem fixa, a gente tem ótimos resultados também, ok, mas demanda uma atenção especial do paciente para que ele cuide e que depois que tira o aparelho não esteja cheio de problemas, né. É. É legal que a gente sempre acompanhe também, não faça só ortodontia. Então faz ortodontia, mas sempre tá olhando se tá limpo, se não tá limpo, fazer as profilaxias periódicas, porque acaba que eu já recebi vários pacientes que vieram de tratamentos odontológicos, ortodônticos, para depois fazer a reconstrução estética do sorriso e cheio de cárie, cheio de lesão, porque às vezes passou por aquela fase sem dar a devida atenção nesses cuidados. Isso tanto o profissional quanto o paciente, né, Uau. da questão de limpeza. Nossa, Débora, você entregou aqui um conteúdo riquíssimo, né, e assim, para mim, eu já estou aqui me alimentando e aprendendo um monte de Ai, coisa, já que vou bom, começar a aplicar na minha vida e eu que acredito que bom, quem vai estar nos assistindo também. que bom, que bom. Então, gratidão pela sua Ai, entrega obrigada, e eu quero que você obrigada, deixe estou um feliz. recado final para quem está nos assistindo. Um recado final: não banalize a importância que o seu sorriso e que a odontologia tem na sua vida, porque ela influencia a sua saúde geral, mental, corporal, sua autoestima, e a estética vem sempre de brinde quando a gente trabalha o principal, que é a saúde. Então, a Granfiore Integrativa, ela trabalha nisso, a gente é saúde com estética, rejuvenescer de dentro para fora. Uau! Gratidão pela sua Obrigada a entrega. você, muito obrigada. Palmas para você por Ah, todo o obrigada. conteúdo que você nos ensinou e por você dar essa oportunidade para nós de aprender algo novo e Que bom, diferente, que bom. pela sua entrega de ter ido em busca disso e ter encarado todos os desafios que você provavelmente deve ter tido por conta disso. Sim, sim. Então, gratidão mesmo, muito Obrigada. Quero foi muito agradecer. bom aqui essa Que bom, conversa, esse que bom. bate-papo. Que ótimo. Quero agradecer a você, Viviane, pela sua iniciativa também de abrir, né, de ter essa busca por entregar também mudança de vida para as pessoas. Parabenizar você. Obrigada. Pode contar comigo para o que precisar de temas que você acha que possa agregar na vida das pessoas. Para mim é um prazer, eu amo isso. E eu acho que esse é um dos nossos principais motivos de desenvolvermos algo na nossa vida, E transferir você alguma coisa. entrega de uma forma leve, fácil, porque o conteúdo que você entregou aqui é bem denso, Sim, mas você trouxe de uma forma
com clareza, com didática, é fácil de entender. Ai, que bom, graças a Deus. Ai, que bom, então. Você tá no caminho certo. Ai, que bom, gente. Então, qualquer dúvida, né, pode mandar mensagem pra cá, pra Viviane, que a É, a Viviane gente vai conversa. colocar aqui suas redes sociais da clínica, então quem tiver interesse de saber mais informação, pode chamar a doutora Sim. Débora no direct. E eu vou convidar a Viviane para tomar um chá e um café comigo lá para conhecer a Granfiore de Não, Alphaville. preciso ir, com certeza, vou sim. Eu falei, a Será gente muito era bem-vinda. para ter ido antes, mas eu não É, a consegui por gente não causa da conseguiu. agenda, mas Sim, não vai faltar oportunidade, eu vou sim, sim, com com certeza. certeza. Será muito bem-vinda. E vocês todos E vai também. ser um prazer conhecer, porque eu gosto demais disso, sabe? De ver pessoas que gostam de pessoas, porque tem muito lugar que as pessoas só pensam ali em resolver aquele negócio pontual e Eu sei, então sei bem. é esse Sei. diferencial que eu busco nas pessoas que eu estou trazendo aqui, porque é transformação, é mudança de Sim. vida, né? Eu falo uma coisa, você tem que amar o que faz. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, querem alguma orientação profissional, né, na área da saúde ou da odontologia, de especialidades, ou até mesmo para iniciar uma carreira na profissão, como profissão, eu falo, você ama? Porque se você amar, já deu certo. Se você não amar, procure entender e saber o que é que você ama. Porque no dia a dia nós já temos muitos desafios. Agora, se esses desafios estão pautados em algo que você acredita, que você ama, é totalmente diferente do que desafios de algo que venha a ser peso para a pessoa. O peso vai minar as suas forças e você não vai conseguir progredir. Consequentemente, isso impacta na vida que quem você está. Todos ao redor. Não vai ser um bom profissional, não vai fazer as pessoas felizes, os pacientes não vão ser felizes, não vão ter resultado, vai ser uma coisa, vai ser pesado para todos. Agora, se você amar o que faz, por mais que fisicamente nós estejamos muito cansados, a gente se sente realizado. É, Isso é esse o ponto, a é realização de você realização. fazer aquilo que você É, gosta, e a né? gente está aqui para Que você servir, faz com né? amor, né? Exato. E nosso principal propósito é servir, né, Viviane? Não tem outro propósito nessa vida. E quando a gente tá dentro do propósito, né, e servindo, é gostoso, né, parece que é um fluido, né, parece que você tá Se autoalimenta. Se autoalimenta, se autorrenova. E é importante também entender que a vida passa muito rápido. demais. A vida passa muito rápido. E se a gente passar por essa vida que é rápida, carregando um peso ou um fardo que não é o propósito, a gente pode se considerar um dos mais infelizes dos homens. Mas se a gente passa por essa vida, enfrentando os desafios, mas dentro de um propósito, com amor, a realização é gratificante. Você sente você vê os resultados, né. Sim. E eu falo e o resultado, quando a gente fala de resultado, não é sobre dinheiro, né. Não, aí o dinheiro é a consequência. Eu falo isso o tempo todo pro povo, para os alunos, principalmente. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, você tem medo de falar não pro seu paciente? Já teve paciente que sentou na cadeira, preparado, já tudo certinho para fazer um preenchimento em determinada área. Quando ele chegou naquela consulta que eu olhei para ele e falei assim, mas o preenchimento dele não é hoje que tem que ser, porque antes ele tem que fazer isso, isso e isso. Aí eu volto lá e falo assim, não, não vou fazer o procedimento dela. Aí a equipe volta, doutora, mas como assim que você não vai? Já tá vendido. Aí eu falei assim, desvende. Aí Devolve o desvende. dinheiro, E o né. que que sabe o que você faz ali? Você fideliza o paciente. Porque ele está vendo que Traz você confiança, né. é, que você tá ganhando esse paciente. Não é que você tá perdendo um procedimento, é o contrário. Você tá ganhando muitos outros, porque você tá ganhando paciente. E ele vai continuar com você. Aí você traz Então, segurança pra pessoa, né, ela fala assim, ela tá sendo sincera, ela não tá sim, querendo só meu dinheiro. você mostra que você tá querendo cuidar dela. Cuidar. Cuidar é mais importante do que ter pacientes de passagem, É, clientes de e passagem. entender, né, que vai ter pessoas que talvez não queiram aderir àquilo que você está falando, e Sim, tá tudo e bem, tá deixa tudo aí, né. bem, tá tudo bem. Antes isso às vezes me incomodava, sabia? A gente já tem que encerrar, né? Mas antes isso às vezes me incomodava um pouquinho. Falei assim, nossa, mas por que que a pessoa às vezes não gosta da gente e tudo? Aí eu pensei, não, uma paciente falou comigo uma vez, Débora, Jesus morreu por todos. Ele se entregou por todos e até hoje tem gente que não aceitou e fala mal, que não quer. Eu falei assim, nossa, é verdade. Se estão falando mal de Jesus até hoje, né? Quem sou eu na fila, né? Quem sou eu na fila? Então, pessoa, tudo bem, olha, essa é a nossa visão. Amor, vem junto. Não Não, e eu amor, falo tá tudo e certo? e acaba vindo as pessoas certas, né. Sim.
E daí fica muito mais leve, né. Sim, é o que a gente pede, né, que Deus envie as pessoas certas. Ai, muito obrigada pela tua presença, pela Obrigada de sua novo. entrega. Tá bom. E palmas para você que está aqui nos assistindo. Esse conteúdo foi muito rico. Aplica, aprendeu, aplica, transborda, passa para outras pessoas esse Passa para conteúdo. outras pessoas, isso aí. Porque às vezes, hoje o aprendizado que eu tive aqui, eu já me trouxe muita, virou muitas chaves aqui, aprendi muita coisa, já vi muita coisa que eu tenho que aplicar, fazer, ensinar. Sim. Então, e quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Aprende. É a melhor forma de aprender é essa, ensinar. E palmas para Deus que esteve aqui com a gente o Sim, tempo todo e nos obrigada. fez instrumento de transbordo na Amém. vida dessas Amém. pessoas, né? Gratidão. A Deus gente vai abençoe. finalizando aqui mais um palmas para você, mas antes de mais nada, curte, compartilha, comenta. Diz pra gente o que que você quer, quem são as pessoas que vocês querem que a gente traga para cá, que a ideia é transbordar, ensinar algo novo para você, para te ajudar. Então, vamos terminando aqui. Muito Muito obrigada, obrigada. Débora, mais uma Prazer. vez. Um abraço para todos. Vamos finalizando, mais um palmas para você e que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande beijo.